Olá, pessoal, mais uma edição do Pod do Bel, iniciativa do Centro Cultural Belchior, Instituto Iracema e a Secult-For, Secretaria da Cultura de Fortaleza. Hoje recebemos aqui um trio parada dura na música atual do Ceará de boa qualidade. Estamos aqui com o Ricardo Pontes, a Monique e também o Mimi Rocha. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Muito legal, prazer nosso. Isso, eu vou dar uma de cavalheiro e começar com a Monique. A gente costuma, assim, conversar com as pessoas que participam do Pod do Bel, falando um pouco da trajetória. Então, a gente volta um pouco no tempo e pergunta para você como foi que a música surgiu na sua vida. Olha, eu acho que eu até já participei de alguns programas, inclusive você me entrevistando, e eu sempre gosto de trazer essa história, porque a minha história na música não começou como um trabalho, mas como ela me influenciou no meu trabalho com a música, né? Então, desde muito pequena, eu sempre tive muitas referências musicais em casa. Meu pai, minha mãe. Meu pai com um direcionamento mais assim, mais amplo e, particularmente falando, eu gosto mais do gosto dele. E também, com o tempo, a minha irmã, da mesma forma que eu, só que ela realmente adentrou nesse local que é o ser músico, né? Ela estudou para isso, se formou em música na UES e ela acabou me levando para esse meio, acabou me puxando para trabalhar com ela, eu cantando e ela tocando e cantando. Aí começamos assim. Beleza, e o que é que você ouvia no ambiente familiar? Olha, estava até conversando um dia desse sobre isso. Meu pai, desde quando eu estava na barriga da minha mãe, como ele sempre fala, era Pink Floyd, na veia. Direto. A minha mãe abusou, ouvir Pink Floyd de tanto ouvir meu pai cantar. Rock progressivo. Exatamente. Então, era Pink Floyd, Rod Stewart, enfim, muita coisa boa, que até hoje a gente escuta bastante. Tento propagar isso também na criação da minha filha. A Maria, ela é muito eclética. Assim, extremamente eclética, ao ponto de... Hoje mesmo, a gente tá... Ontem ela ouviu o nome Michael Jackson, ela fala Michael Jackson Cole. Primeira vez que ela viu foi ontem, não foi, Ricardo? Aí ela, eu quero quem é o Michael Jackson. Aí eu botei pra ela ver, aí hoje já acordou antes de ir para o colégio, querendo ver o clipe. Que ela foi dormir assistindo o clipe do Thriller, né? Aí ela assistindo ali e tal, e pedindo pro vô dela, o meu pai, vovô, presta atenção, vovô. Então, sempre é uma coisa muito... que a gente sempre tenta trazer, assim, em casa, né? Desde quando eu era pequena e agora eu tô tentando passar pra Maria. E a música brasileira, onde entra nessa sua seara? Pronto, a música brasileira, apesar de eu tive esse norte do meu pai mais para clássicos do rock e tal, mas eu fui entrando com o estímulo mesmo da minha irmã. Minha irmã ouvia muita coisa desde pequena e isso foi acontecendo naturalmente. Hoje em dia, o nosso repertório meio que se variou bastante, mas surgiu daquela base ali, né? Mas garanto que de músicas muito boas, né? E o Nordeste em si, que é o repertório que atualmente eu mais foco, né? Surgiu mesmo quando eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo ali com a música, que tem mais ou menos uns 5 anos, 5, 6 anos. E isso eu comecei a focar, até porque aqui a gente vê que o público gosta da música local. Local que eu digo de compositores renomados assim da nossa cultura cearense. É impossível que quando a gente chega no bar e cante, por exemplo, Fagner, o pessoal canta mesmo a música do começo ao fim. Então, fez parte da história de muita gente, né? E a gente acaba tendo aquela coisa, não, vale a pena aprender, vale a pena cantar, vale a pena ouvir, incluir no repertório, porque vai fazer sucesso. É bom saber que essa tradição familiar aconteceu comigo também, de ouvir por conta do meu pai e da minha mãe também. Então, se todas as famílias fizessem isso, talvez a história seria outra, né? Principalmente da música popular brasileira. Exatamente. Exatamente. E, assim,
Eu estava até ouvindo, às vezes a gente vê alguns vídeos relacionados a essa influência da música, até mesmo a questão científica em si, do quanto isso pode influenciar na questão cognitiva da pessoa. Então, por isso que eu sempre me preocupo em trazer essa qualidade musical para minha filha, né? E principalmente mostrando como é a cultura onde ela vive, trazendo essas músicas do Nordeste. A Maria, ela tem 4 anos hoje, mas ela ia dormir ouvindo música nordestina. Ela dormia com a música até hoje, forró pesado e Proibido Cochilar. É a música que ela dorme quando eu ainda consigo, porque ela já está pesada, quando eu ainda consigo botar ela no colo para ninar. Recentemente teve um congresso de pediatria aqui em Fortaleza e uma das preocupações dos médicos, um dos seminários que ia acontecer, era sobre essa questão da formação cognitiva, de 0 a 6 anos, né, que a criança aprende esse tipo de informação, e eles preocupados com o acesso ao celular, diretamente ao celular, e essa questão do TikTok, que é 1 minuto e pouco, essa coisa toda. Passou de 1 minuto, já muda para outra coisa, né? E a gente teve esse privilégio de ouvir um LP virar ao outro lado e tal. Exatamente. E eu ainda digo mais. É claro que a gente tenta, né, trazer essas influências, né? Mas hoje em dia é muito difícil. A gente se preocupa com criação de filho, porque a tecnologia aí, tanto você pode utilizar para o bem, né, claro, termos profissionais, enfim, divulgar trabalho, como também tem vindo muita coisa, assim, prejudicial, né? E eu acho que a música é exatamente um instrumento que pode se utilizar de forma produtiva, né? Isso. Voltando agora ao aspecto musical em si, essa parceria com a Mona, que é a irmã dela, que toca violão e canta muito bem também. Como foi escolher o repertório e fazer as primeiras apresentações? Pronto. A Mona, ela já tinha essa manha, né? Apesar dela parecer ser mais tímida do que eu, ela sempre foi mais desenrolada, assim, para essas coisas. E a gente cantava muita música de influências mais, por exemplo, Marisa, né? Alcione, enfim, mais vozes femininas. Aí, com o tempo, eu queria cantar uma coisa diferente, sair mais desse mundo, né? Aí, eu tive o prazer de conhecer músicos maravilhosos, né? Como esses aqui em Fortaleza. O Ricardo, o Mimi. E cantar junto com eles. E meio que isso fez um boom, assim, para mim, né? Particularmente falando, eu agradeço muito a influência deles, assim como outros músicos que eu tive o prazer de trabalhar junto, porque eu acredito que se não fossem eles, não teria acontecido do jeito que aconteceu. Principalmente essa introdução da música nordestina na minha vida mesmo. Até porque todos os dois trabalharam com esses grandes compositores, né? Que a gente, inclusive, prestigiou no projeto, homenageou no projeto. E é isso. Voltando um pouco no tempo, vamos falar do Eva Cidreira. Ah, sim. O Eva... Sabe tudo, homem. Sabe. O Eva ainda é. A gente tem trabalhado pouco nele, porque cada um seguiu, de certa forma, a sua linha, mas é um projeto que eu e a minha irmã criamos em 2014. E a gente trouxe, assim, o máximo de interação com as pessoas que, né, gostavam do repertório que a gente fazia. A gente trabalhou em algumas casas, assim, que algumas hoje não existem mais, né, mas que também deram muita força para o nosso trabalho. E, a partir do Eva, inclusive, a gente fez um nome legal aqui em Fortaleza, sabe? Eu tenho a agradecer demais esse projeto. E eu sempre divulgo, inclusive no meu release eu falo dele, que é o Eva Cidreira. Mas, como acontece, né, ao passar dos anos, às vezes as oportunidades, as influências, isso acaba meio que dirigindo alguns componentes, né, para outros caminhos, né? A Mona encontrou hoje o caminho dela com samba, né? Recentemente ela estava lá na Portela fazendo show, fazendo a turnê lá no Rio. E eu fui mais para o lado Nordeste. Também, atualmente, o meu repertório
tem mudado bastante por conta das pessoas com quem estão trabalhando também, jazz, bossa. Então, eu sempre digo assim, claro, a gente começa de um jeito, mas isso não quer dizer que a gente está ferindo um legado. A gente pode otimizar também repertórios, conhecer novos caminhos. Então, se a música for boa, eu sempre estarei lá praticando, independente da mudança de prumo, né? Vamos dizer assim. Isso. Quem se apresenta ao público, principalmente em bares, em casas noturnas, sempre tem alguma história pitoresca para contar. Poderia contar uma para gente? Pitoresca? Engraçada, sei lá, alguma que a gente possa... Eu acho que assim, os momentos, né, não chega a ser algo pitoresco, mas eu acho que os momentos um pouco de graça, assim, mas também vamos considerar um pouco sério, são certas coisas que a gente passa, às vezes, na dificuldade mesmo de viver daquilo, trabalhando com a música e tal. Porque, independente do que você seja, do que você faça, muitas pessoas, às vezes, entendem que podem se utilizar, sei lá, de alguma forma para se beneficiar sobre o seu trabalho e tal. Então, eu passei algumas coisas assim um pouco, né, que, querendo ou não, muita gente passa em qualquer trabalho, de a pessoa chegar assim para você. Inclusive, o Ricardo estava até comigo nesse dia, a gente estava trabalhando numa casa, fazendo um evento, e a moça que nos contratou, muito, tipo, toda elegante e tal, chegou, né? Quando foi no final da festa, ela já estava bem... Bebeu um pouquinho não, um pocão, né? E a gente estava tendo que terminar o trabalho. E ela chegou assim, não, vocês não vão sair não, porque todo mundo gostou de vocês, do trabalho de vocês, tal. Mas todo mundo tinha um compromisso no dia seguinte, já era tarde. Aí ela, não, eu pago, não sei o que, tal. Aí, não, mas porque... Aí o Ricardo falou, não, porque tem trabalho amanhã. Ela olhou assim. Eu dava aula lá na Viva Música, né? Isso, na escola. 9 horas no sábado, que já era uma coisa difícil, né? Isso. E a gente já tinha feito, acho, uns 4 horas, né? Foi, uns 4 horas. E a mulher chegou querendo fazer mais uma. Não, quero que vocês... Mais 1 hora, não sei o quê. E a gente já estava desmontando as coisas, né? Então, assim, já estava no limite de... Terminou, acho que meia-noite ou 1 hora. Então, assim, até desmontar, até sair de um prédio, colocar as coisas no carro... Né? Tem um tempo aí para fazer isso. Assim, aí tem um tempo para você dormir e acordar e tudo. E aí o mais engraçado é isso aí, assim, porque ela pediu mais 1 hora e assim, eu ia dar aula, né, no outro dia, todo mundo com seus compromissos, tudo. E ela pediu mais essa 1 hora e a gente falou, não dá, porque a gente já deu, se esgotou, né? Aí ela veio com Ela chegou e disse assim... comentário. Chegou, olhou assim pra gente, né, já não conseguia focar assim direito. Pegou e disse assim, né, eu estudei. Mas eu Disse estudei. essa né? palavra. Tipo assim, Nesse campo como vocês se não fazer tocam mais, música né? não precisasse estudar também, né? O mundo é pequeno, viu? Isso. Aconteceu dela encontrar de novo essa mesma pessoa. Foi, Isso. exatamente. É, Então, enfim, são coisas que a gente passa assim, que rapaz, é sério, porque eu tô ouvindo isso mesmo. O pessoal também costuma pedir muita música. Algum pedido assim fora do repertório que vocês tocam? Sempre. Amarelo Deserto. Do Djavan. Sempre assim, quando a gente... sempre tem, né? Quando a gente tá cantando aqui, fazendo... Tem uma pessoa que pede, não, canta tal música. Aí a gente tá aqui cantando, aí chega ela... Não, canta tal música. Não, mas eu já cantei, você acabou de cantar. Acabei de cantar. Aqui, né? Exato. Tipo, sempre tem essas coisinhas, né? É porque acontece uma coisa que eu já notei muito. Às vezes num ambiente, né, de uma festa, alguma coisa, ou num bar mesmo. Acontece, isso é muito comum. Aquela pessoa, ela meio que ela vive dentro... É como se ela vivesse dentro de uma bolha, né? Então, ela espera o momento dela chegar em você, no caso o artista, sei lá, né, e pedir uma música, só que é como se ela não estivesse escutando nada antes. Então, assim, acabou de tocar a música de Djavan, ela chega e fala assim, tem como você tocar Djavan?
é como se ela não tivesse, né? Não tivesse ali antes. Então, assim, é como se estivesse dentro de uma bolha, é sempre em cima do gosto, né? Do momento dela. Isso acontece direto, isso é muito comum, né? A pessoa parece que não está escutando, ou seja, parece que ela chegou naquela hora, e você sabe que ela não chegou naquela hora, ela está ali desde o começo da festa, às vezes, mas assim, ela quer aquela música, porque esse momento aí isso é super comum em música, né? Em show. Ou então, quando a gente tá cantando jazz e pedem evidências, tipo assim, já aconteceu lá. Aconteceu. Fazer em jazz, né? Evidências em jazz. Aí, uma boa ideia, né? Eu Fazer um arranjo. Ou você tá o tocando jazz música brega, super né? animada, ela fala assim, tem como tocar alguma coisa animada? Você fala... Mais do que é. Aquela história Ou- do Peixoto, né? Como é? Isso. Cara, toca aí. O cara tocando mó frevão, né? O cantor Peixoto das antigas de baile. Cantando mó frevão lá, sei lá. Aquela época, as marchas, né? Aí o cara, rapaz, dá pra tocar aí uma marcha aí bem animada, rapaz, depois que a gente terminar aqui essa marcha rancho, né? E aí o cara tá... Mimi, como surgiu esse projeto aí para convidar a Monique para participar? Pois é, rapaz, a Monique é a primeira vez que eu a vi cantando, naquelas canjas ali do... Foi depois do Bar do Bel que a gente tentou fazer um Bar do Bel ali no Dragão do Mar, né? Era a noite do Bar do Bel, né? O famoso Zé Maria Bel, Deus o tenha e guarde muito bem. Que era aquele cara que fazia... Ele não era um cover do Belchior, era uma homenagem ao Belchior. Ele ficava chateado quando a gente chamava de cover. E né? parecia mesmo, tinha um Parecia bigodão, o bigodão, também, né? tinha uma foto dele com o Belchior no bar dele, né? Então, resumindo a história, a Monique entrou dando umas canjas e a gente já estava naquele preço, no domingão, fim de dia todinho, né? Na cerveja, dei uma canjinha com ela e fiquei assim, fascinado pela voz dela, também pela pessoa que é muito simpática e tal. E aí a gente acabou se encontrando outras vezes, né? Através de amigos. E aí, até que a gente chegou a tocar junto, começamos a tocar juntos, assim, às vezes eu estava contratado para tocar em algum projeto e ela dava uma canja, depois ela já estava também contratada. E aí, quando eu tive a oportunidade de alguns projetos que me chamam para dirigir, aí vou levar essa moça aí logo, né? Então, a gente fez alguns projetos bem legais também nessa temática. Como eu vi que o repertório dela era muito amplo, então eu chamei ela para algumas coisas tipo Ceará, né? Coisas do Ceará e umas coisas mais Nordeste. E depois, quando eu vi que também ela cantava jazz, pop, então cantava tudo, né? E cantava tudo bem, o que é muito legal e difícil também, porque são estilos totalmente diferentes. Então, sempre que eu posso, ela é aquela carta na manga nas primeiras que eu puxo, né? Então, quando me convidaram para esse projeto lá, aí, né, do Instituto Iracema, com a Secutifor, a prefeitura, a gente fazer um anfiteatro, né, foi um dos primeiros nomes que veio à mente, assim, até porque a gente já tinha cantado muita coisa do Belchior, do Fagner, de nada, e ela ia ser para cantar o repertório do Fagner. Então, pronto, eu disse, é bom para você nem ensaiar, né? Não, mas, gente, claro que não, a gente ensaiou bastante, foi legal. Então, foi mais um projeto, assim, que fiquei muito feliz em ser convidado, né? Porque, como você falou, a gente nasceu ouvindo essas coisas, né? Então, o primeiro ré maior que eu fiz no violão ali foi tocando canteiros, tocando beira-mar, né? Aí depois a gente passa ali para outra fase, mais do rock e tal, mas a música do Ceará e a nordestina foi a que nos pegou ali primeiro. Então, para mim, tá em casa, né? E, Carlos, como é que é participar também desse projeto e o time completo que fez essa edição lá na Beira-Mar? É super legal. Assim, eu tinha falado com a Linda, eu acho que backstage ele, né, tava tendo outros shows e ela falou desse projeto. E aí você tem as pessoas que você conhece, né, que você acha que pode se encaixar, né, num projeto direito e tal. E você vai só tentando executar o mais rápido possível, porque às vezes tudo tem um tempo, né, abre para fazer isso. E aí foi dando certo, as cantoras, né, a Monique, a Vanique, né, a Júlia. Então, assim, eu já conhecia, né, como me falou em relação ao repertório da Monique, que é muito extenso, e a Vanique, não precisa nem falar nada, né, a Vanique Belchior. Então, você juntar, assim, eu achei do caramba, porque
é você juntar, às vezes, não são de gerações diferentes, são praticamente da mesma geração, né? Mas são assim, pessoas bem, às vezes, mundos diferentes mesmo, né? A Vani que está divulgando muito trabalho, né, do pai e tudo. A Monique fazendo o trabalho que ela faz, que variam muito os estilos e tudo, e a Júlia Dança, que eu já tinha trabalhado com ela e o Mimi na Mara Jazz e tudo. E assim, aí você vê só quem é que pode fazer, quem pode fazer bem, né? E você junta. Aí a segunda parte são os músicos, né? Aí já tinha o Mimi, no caso aí a Linda tinha falado comigo. Aí você vai junta a turma e aí vai para o próximo passo, que é quando que vai acontecer, como é que vai para juntar esse... É uma coisa que eu estou vendo muito isso agora, ultimamente, né? Esse corre, que o pessoal chama nessa expressão do corre, né? De como é que junta para ensaiar, né? Às vezes até pro dia do show é difícil, imagine pro ensaio, né? Então, assim, mas é legal, você tem que fazer, né? É uma coisa que você tem que executar, que é ligar, ver que horas que aquela pessoa pode, a outra não pode. Então, para você reunir 8, 10 pessoas, não é tão simples como era antigamente, né? Quando não se existia celular nem nada, a gente falava com as pessoas, se encontrava e tudo. Hoje é cada pessoa no seu mundo, né? Tentando levar a sua vida e seus trabalhos e tudo. Então é um pouquinho mais complexo essa hora de você juntar, horário de ensaio, né? A gente teve que fazer, no caso desse projeto, a gente organizou em 2 turnos, né? A Monique foi na parte da manhã, a Vani foi na parte da tarde e a Júlia à tarde também, no final da tarde. Então, assim, são as complicações, esses empecilhos, mas depois que você encaixa, depois é a hora do show, né? Então, deu certo, deu super certo. Mas é complicadinho isso aí, né? Com o Mimi não tem problema, porque o estúdio é na casa dele, né? Pois é, rapaz. Bom tempo que eu tinha estúdio em casa. Não, agora eu me mudei para um negócio menor. Foi? Agora mudou. não cabe tanta gente, né? Não dá mais para fazer ensaio, né? Mas é isso. Não, esse lance que o Ricardo falou é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia, assim, a gente veio de uma geração, não faz muito tempo não, viu, pessoal? Que, assim, pra gente tocar era a melhor coisa do mundo, né? Ainda é, né? Assim, que a gente vive disso. Apesar de ser uma profissão, naquela época era mais como um hobby, né? Todo mundo fazia ou Mais faculdade, lúdico, né? antes da faculdade, né? Ali nos, sei lá, né? Eu já comecei um pouco tarde achar que eu ia ser músico mesmo, brincava mais em casa, mas assim, eu já estava acho que no 2º ano pro 3º, né? Nem sei como é que chama, mas hoje não sei lá o quê. Enfim. Mas assim, naquela época, quando a gente marcava um ensaio, cara, não tinha hora para começar nem para terminar. A gente tocava o tempo inteiro. E outra coisa, as coisas iam surgindo, né? Então, naquelas bandas daquela época. A Morocratas. Latim Pó, né? Que eu toquei Morocratas, tinha o grupo Bodega. Então a gente ia, e quando a gente não estava ensaiando, a gente ia assistir o ensaio por exemplo, eu cansei de ir pro ensaio do Bodega, da Morocratas, da Mona Gadelha, né? Do Perfume Azul. Pronto, com 10 anos de idade já ia ver isso. Então, assim, hoje, com esse negócio do tempo, parece que o tempo ficou mais curto. Todo mundo muito no corre, como o Ricardo disse. Então, às vezes, eu acho que a coisa mais importante, às vezes a pessoa me pergunta, cara, como é que tu chegou ao negócio de direção musical e tal? Isso, cara, é uma questão mais de como você arregimenta as pessoas certas, né? E outra coisa, como você mostra muita organização. Porque se o cabo vê o negócio frouxo, até às vezes no ensaio a gente briga, né? O Ricardo, às vezes, tá com outro músico, o cara, a gente, ei, bicho, vamos passar a música. E o cara, ei, mas por que ele não faz a introdução? Aí eu paro assim, dou uma respirada funda e digo, vamos lá, 1, 2, 3, 4, né? Às vezes eu falo isso, tá? Antes eu disse, ei, mas peraí, cara, agora, né? Com o tempo você vai ficando mais polido. Aí de vez em quando tem uns caras, né? Os amigos nossos, tipo Nélio, Corre, Baixinho. Rapaz, deixa o diretor ganhar o dinheiro dele, né? O cara nem tocou ainda, rapaz, vamos... Então, assim, eu acho que essa questão toda, hoje, para você montar um espetáculo, né? É mais complexo, ou seja, envolve mais energia de ter uma pessoa mesmo que fique ali, não, cara, peraí. Aí tem meio psicólogo também, não, olha, hoje eu tenho que chegar às 9 horas, mas, rapaz, será que 11h30 eu tenho que estar tocando, tem que sair às 11h, guixa, mãe, não sei o quê, né? Tem aquelas coisas que o profissional não pode ter. O que eu digo, galera, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, eu e o Ricardo, a gente morou em São Paulo, a gente sabe como é que funciona o ritmo lá, até hoje, né? Às vezes eu
algumas produções também que eu fiz com o Ednardo, aí usei músicos de São Paulo, também quando eu viajei com o Roberto Viana, a gente fez umas coisas em Brasília, então lá eu mandava as partituras, a gente chegava lá em ensaio 9 horas, 8 horas os caras estavam lá, entendeu? Agora também 11 horas eles iam embora, né? Isso. 11 horas você tava tocando no meio da rua, ei, cara, tá massa aqui. Não, ixi, acabou, era até as 11. Né? Então, a gente consegue isso aqui com um plantel de músicos muito profissionais que aqui em Fortaleza tem e também com a amizade, né? Mas às vezes é complexo. Estamos aqui no Pódio do Bel, Centro Cultural Belchior, e agora a gente vai o foco do nosso homenageado. Ô, Monique, eu gostaria de perguntar como foi que você conheceu a obra do Belchior e como é cantar a música do Belchior no palco e se você tem alguma composição preferida. Olha, eu devo dizer assim que o Belchior dos compositores cearenses foi o que eu, de início, eu pouco conheci o trabalho, até conhecer o pai da minha filha, o Erickson Mendes, que ele fazia muito especial aqui, Belchior. E foi a partir daí que eu comecei a conhecer toda a obra do Belchior, né? Inclusive, gostava muito de ouvir na voz dele. E uma das canções que eu acredito que mais eu me apeguei, tanto porque, na realidade, tem uma que eu mais canto e tem uma que eu mais gosto. A que eu mais canto, que o Mimi até brinca, que é o hino, virou o hino, porque sempre quando eu vou dar canja, aquela Monique, que é como nossos pais. Que ela realmente arrebenta, né? Ela tem que cantar. E a que eu mais gosto é Coração Selvagem, que é uma música realmente Clássico, né? que é clássico e que não tem como emocionar, né? Uma letra também muito boa. E são canções, assim, de certa forma, que quando você para ouvir cada detalhe, você vê toda aquela evolução de uma carreira, de um compositor, né? Toda a batalha que ele viveu, como ele fez a música dele crescer. E a jornada dele como nordestino. Então, tudo isso meio que a gente engloba, assim, quando a gente começa a cantar a música daquele compositor, né? A gente, inclusive, é uma das formas que a gente utiliza para decorar a letra, entender o que a letra está falando, né? Isso. Quando a gente entende o que ele está falando ali naquela letra, aí você começa a sentir. E quando a gente sente, na hora que vai cantar, aí a gente canta com aquela emoção. Pelo menos comigo funciona assim. Então, são essas duas músicas que são bem presentes assim, no meu repertório. Ricardo, e a sua ligação com o Belchior? Eita, rapaz, a ligação... Eu tenho uns momentos bem particulares, assim, de viagem. Eu tenho na minha memória uma viagem que a gente fez, que eu não cheguei a tocar com ele, né? Do Belchior, Ednardo, né? E Fagner, foi o único que eu não toquei. Infelizmente, né? Porque eu acho que ele é um dos casos que mais pegou influência de fora, né? Essa coisa de Beatles, né? Ele tem muito isso, assim, né? Do Bob Dylan, aquela coisa toda, né? Que eu estava vindo disso quando eu comecei a entrar na música, estava vindo dessa formação de Beatles, Stones, e, enfim, Led Zeppelin, Pink Floyd. Então, assim, infelizmente eu não toquei com ele, mas eu tenho uma memória com ele muito legal de um Jaguaribe, né, de eu estar conversando com ele, a gente assim num sítio e tudo, a gente ia fazer uma abertura de um show dele lá, e eu sempre fui um cara de olhar muito encartes, sempre o pessoal falava, pergunta pro Ricardo que ele sabe, que ele, né, fica É o rei do encarte. Já me chamam o rei do encarte lá na Sabe rádio. todas as Pronto, histórias de porque, vida assim, dos artistas. eu gosto de ver... Saber o né, músico, né, que tá tocando. quem que gravou, técnica, quem que gravou e tudo. Aí eu falei, aí quando eu tava com ele nesse dia, eu falei, agora, né? Por quê? Porque eu tinha uns discos na minha memória de Alucinação, toda a obra dele, praticamente. E assim, quem são, né? E eu olhava o nome, Pedrinho, que era o batera. Pedrinho, eu falei, quem é esse Pedrinho? Só tinha o nome do cara assim, Pedrinho. Eu falei, referência grande, né? Que é o Pedrinho piloto, pode ser, né? pode ser um ex-aluno meu, que tá em piloto. Brasília, pode ser. Então, assim, aí foi na hora que eu comecei a... Né? Então, para mim foi muito mágico, assim, esse momento com ele, porque... Por quê? Primeiro, assim, um cara altamente polido, né? Assim, na música... Não tô falando que não tem muitos, não, mas assim, eu achei um cara muito diferenciado dos que eu já conheci, tudo, muito polido, educado demais, e assim,
eu comecei a perguntar, olha, o teu disco, Alucinação, quem foi que gravou, não sei o quê, né? Ontem eu estava assistindo um podcast do Mazola, né? Que é trabalhou com grande, ele na Warner, que alocou, né? um dos grandes, que foi um cara, é um dos caras responsáveis pela Acreditou história nele, dele, né? E ele comentou desse Pedrinho, né? Que muito pouca gente sabe. Esse Pedrinho era um piloto de avião, né? E ele, nesse momento que eu estava com ele, assim, já que eu não tenho memórias musicais com ele, né? Eu tenho de tocar a obra dele quase toda, com vários cantores, com Munique e inúmeros cantores, né? Mas, assim, eu tenho essa memória de ele falar, ó, esse cara, eu estava no avião e, pelo menos ele falou, o Mazola já não falou isso, mas, assim, ele falou, ó, o cara estava num avião. Mas ele não tem medo de avião? Pois é, eu acho que foi por aí que disso. nasceu isso, né? Então E ele depois fala, disso. e o cara, ele disse assim, olha, o cara veio falar comigo, dizendo que era fã, que me conhecia já, e falou, ó, eu sou baterista, qualquer coisa entre em contato, e não sei como é que foi essa história exatamente, mas o Pedrinho Belchior falou isso pra mim, e eu achei muito legal, porque assim, foi fazendo sentido os discos, né? Assim, pô, esse cara é um cara X e tal. E aí eu tô assistindo, né, por coincidência, assistindo ontem o Mazola, que ninguém sabia disso. Nenhum amigo meu tinha comentado, ó, esse cara é um piloto, é um comandante, sei o quê. Aí ele fala, né? Ele fala desse Pedrinho e tal. Então, assim, eu fiquei perguntando muita coisa dessa coisa do meu costume de encartes, né? Quem que gravou música tal, né? Tem um Medo de Avião 2, né? Um dia desse eu perguntei pra ela falou, não conheço. Eu falei, Medo de Avião 2 existe, é uma música pouco tocada, né? Tocou na época, Parceria né? do Belchior com Gil, Gilberto Gil, né? Pois é, então foi uma música que tocou pouco, mas na época tocou. Na época que eu vivia esse lançamento, eu via a música diferente tudo. Então, assim, as poucas memórias que eu tenho com ele é essa, né? De estar com ele, outra aqui no Teatro São José, aqui perto, né? Ele foi fazer um show também, e aí eu cheguei ele lá exercitando, ele tinha mania de coisa de Kung Fu, de Artes aquecer, marciais, né? artes marciais, eu olhando assim, eu falei, meu Deus, eu tava do lado, tocava com os humoristas, com o Falcão, o Rossiclé e tudo, e eu olhando assim, ele lá cheio de Mungango. eu falei, pô, que engraçado e tal, mas sempre esse cara educado, que pra mim é uma das coisas assim, que, né, na minha memória, assim, de o cara chega e, né, botar, isso eu acho muito legal no artista, né, porque tem pessoas que num dia falam, no outro dia não fala, né, é som de lua e de Comum muita, só, né? né, e Isso. muito comum entre artistas, assim, né, o dia que o cara quer falar com você, ele quer, às vezes quando ele tem um interesse, ele quer, e no outro dia ele passa batido. E às vezes que eu tive com ele foi um cara muito solícito, assim, muito educado, polido, para mim é o que está na minha cabeça, assim, em relação ao Belchior, né? É muito legal. Essa memória não é única para mim, né? Beleza, eu deixei o Mimi por último, porque eu sei que ele tem muita história para contar do Belchior, e eu acho que a gente podia fazer um convite só pro Mimi vir sozinho aqui, só falar dessas histórias, né? É um prazer, rapaz. Dê só um spoiler rapidinho aí, Pois porque é. a gente está terminando aqui. Pronto, com o Belchior eu toquei com ele em 2 fases, né? A primeira fase foi uma coisa através do Sávio Leão, a gente fez um show com ele sem ensaio, aí escrevia as músicas, as cifras lá. Na verdade, ele participava do show do Sávio Leão, foi no interior, e aí depois, pouco tempo depois, ele estava fazendo aqueles shows dele acústico, né? E eu toquei com o Sardinha, Sardinha e o Fiore, Nilton Fiore. Percussão. Em algumas vezes o Otto, aquele negócio meio acústico, né, meio na doida, assim, né? Sem ensaio, chegava e tocava, né? E foi legal demais. Aí eu reitero tudo que o Ricardo disse. Ele, pra mim, eu toquei com essa trindade, talvez com quase todos aí da geração dos anos 70, 80, 90, 2000 aqui do Ceará. Eu toquei, eu produzi, eu fiz alguma coisa com eles. Os 3 maiores, né? Mas o Belchior, ele realmente era diferenciado. Era um bom papo. E outra que o papo do cara não era, rapaz, o cara lá que tá sem toques. Aquela coisa não era fofoca, era um negócio de cultura, falando de livros. Então, a gente conversava também, eu sempre puxava o lado mais do... você gravou naquele estúdio lá em Nova York, não sei o quê, né? Sim, é um hot studio e tal. Aquelas histórias, né? Que você vai contar futuramente aqui. Vou contar futuramente. Mas, assim, teve uma história interessante com ele, foi que depois, na segunda fase que eu toquei com ele, já foi ele veio com uma banda, metade de uma banda de São Paulo, era um baterista e um tecladista. E aí foi eu e o Miguelzão, Luiz Miguel, meu grande parceiro. No baixo. Baixista, Miguelzão, baixão na cabeça.
E aí eu chamei o Márcio Rezende, né? Aí fomos fazer o ensaio. Quando chegou lá, eu notei que a galera, o tecladista e o baterista, não sabiam tocar as músicas do Belchior. Sabe? Eles estavam tipo nessa fogueira também, tipo, o Belchior ia do violão puxando os caras atrás. Chamado de última hora, né? Ali meio que, né? E depois eu descobri que o baterista não era baterista, ele era percussionista, porque eu notei que ele não sabia tocar assim, não fazia tocar bem, né? Nem lembro o nome dele agora. Mas aí eu já no meu espírito de meio que organizador do negócio, fiquei, a primeira música, sei lá, por exemplo, comentaram a respeito de John. Tem aquela introdução, esses 4 acordes, aí o próprio Belchior olhou, isso mesmo. Pô, Dom Mimi, é isso mesmo. Vai lá e tal. Então, aí eu meio que quis organizar ali a casa, foi bem difícil, mas aí já, acho que uma semana depois, ele veio fazer outro show aqui, foi maravilhoso, tem vários vídeos aí mal gravados no YouTube, que foi lá no festival do Escargot ali na Taíba. Aí eu consegui montar uma banda, né, com o Miguel, Adriano Azevedo, ter o Tito de teclado, Márcio Rezende, eu e o Miguel. Aí a gente fez um show como teria que ser, né? Aí continuei até ele desaparecer com ele. Brevemente, mais histórias sobre o Belchior com o Mimi Rocha aqui participando do nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Muito obrigado, a gente que agradece. Que agradeço. Bom. Só para finalizar, gostaria que vocês passassem as suas redes sociais para quem quiser saber mais informes. Tá, Instagram, Ricardo D, a letra D, de Damasceno, né? Ricardo D Pontes. E Facebook tá Ricardo Pontes normal, mas o Instagram mesmo é Ricardo D Pontes, direto. Munique com o Munique Mendes, _. Eu sempre tô postando agenda, né? Trabalho com os meninos. E no YouTube, com alguns trabalhos já gravados, principalmente uma das casas que tem apoiado bastante o músico aqui, a Casa da Vovó Dedé, que eu fiz um show com o Ricardo, inclusive. Minha Aquarela, o nome do show. Aí tá nas plataformas, né, no YouTube, perdão. E também o trabalho no Instagram, que é Munique Mendes _. Pronto, o meu é Mimi Rocha 1. Que eu esqueci a senha do primeiro, né? Aí foi mais fácil fazer outro, sabe? Beleza, obrigado mais uma vez. Dou um conselho aqui para mim, aliás, para uma sugestão para a Munique. Sempre que você é uma apresentação, cante o Corsário, por favor. Tá bom. É uma canção que adoro. E agora vamos receber a voz privilegiada da Munique aqui, a capela, fazendo essa parceria com a gente. Vou fazer um trechinho aqui de uma música que eu sempre faço. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Bravo! Obrigada. Nem de banda. Vamos ficando por aqui com mais um Pódio do Bel, iniciativa do Centro Cultural Belchior, Instituto Iracema e Secult-For, Secretaria da Cultura de Fortaleza. Até o próximo. Saudações musicais.